Dando continuidade aos nossos vídeos falando sobre a graça, né? A graça dentro da teologia de John Wesley. E nós temos muitos, hoje, a maior parte das teologias sistemáticas, eu adquiri quase todas elas, todas são praticamente de cunho calvinista. Wayne Grudem é um reformado, é um calvinista mais, como diria que, ele não é tão hiper calvinista como alguns outros, como Berkhoff, né? Ele é mais moderado. O Wayne Grudem é moderado. Berkhoff já é mais um calvinista, um hipercalvinista. Nós temos ainda Augustus Hopkins, Franklin Ferreira, Alistair McGrath, todos são calvinistas. E nós temos aí poucos, né, teólogos aí que escreveram suas teologias. Nós temos Roger Olson, que hoje é aquele que representa o arminianismo aí nas Américas e que tem escrito muitas coisas, muitas obras boas, né? E nós temos no Brasil Carlos Augusto Vailate e alguns outros arminianos aí, como o pastor Jamierson Oliveira, que também fala acerca do arminianismo, né? São arminianos convictos e falam muito disso. A graça opera diante de nós. Essa é a ideia da teologia de John Wesley acerca da graça. A graça opera diante de nós para nos atrair em direção à fé, para iniciar sua obra em nós. Até mesmo a primeira e frágil intuição da convicção do pecado, a primeira insinuação de nossa necessidade de Deus é a obra da graça preparadora e antecedente à beira do nosso desejo, trazendo-nos em tempo de afligirmos-nos sobre nossas próprias injustiças, desafiando nossas disposições perversas, de modo que nossa vontade, distorcidas, gradualmente cessam de resistir ao dom de Deus. Deus nos concede esta graça. Ele está tentando que nós fujamos, na verdade, da rebelião e nos acheguemos a Ele como filhos amados. O homem, por natureza, é repleto de todo tipo de maldade, vazio de todo o bem e totalmente caído. Sua alma está totalmente corrompida. Ou, para fazer o teste ao contrário, toda a imaginação dos pensamentos de seu coração é só má continuamente. Admita isso e até aqui você é um cristão. Negue isso e você ainda é um pagão. Isso é, a partir do momento que você compreende que você é total caído na graça de Deus e que você precisa de se arrepender para alcançar a salvação, até que você compreenda isso, você está perdido. A partir do momento que você compreende isso, e veja bem que isso aqui é uma ação do Espírito Santo que está agindo nas duas pessoas, nos dois indivíduos, aquele que rejeita como aquele que não rejeita. Ele está dando uma oportunidade para que você aprenda que o caminho de Deus passa pela fé e pelo arrependimento. E ele convida os homens exatamente a fugir de toda forma de corrupção. Então é importante nós compreendermos que na teologia de Wesley, a graça de Deus nos direciona exatamente para que nós possamos alcançar a salvação. Ela nos leva a entender que nós precisamos por meio dessa fé, nos arrependermos de todo o mal que nós praticamos, de todo o mal que nós somos, e nos convertermos ao Senhor. Torna-se evidente, para nós concluirmos acerca desse estudo sobre graça, baseado aqui na teologia armínio-wesleyana, na verdade arminiana, né, porque John Wesley acaba pegando, né, nós fazemos coro com ele, e John Wesley, na verdade, depois de Armínio, um dos proponentes mais fortes do arminianismo, né. Ele é muito forte. A igreja metodista cresceu muito, as congregações, né, congregacionais, e nós temos muitos ainda que permanecem fiéis a esse sistema clássico de soteriologia, que seria a doutrina da salvação baseada naquilo que Armínio pensa. Isso é, Armínio não é melhor do que ninguém, no sentido, ele apenas sistematiza a doutrina da salvação diferente daquilo que Calvino faz. Tanto é que tem obras de João Calvino que foi o próprio Armínio que faz o prefácio. E ele elogia, logicamente, que são obras póstumas, né? E ele elogia Calvino dizendo que ele era um grande exegeta, um homem, uma mente brilhante, mas já com Armínio também não ficava atrás. Ele tinha uma mente brilhante
e aqui eu não estou defendendo ninguém, não sou advogado de ninguém. Torna-se assim evidente que a doutrina da graça preveniente de Armínio e Wesley concorda com a concepção de depravação total e salvação somente pela graça, conforme Lutero e Calvino. Mas discorda no sentido de que Deus predestinou poucos homens para a salvação, deixando a maior parte da humanidade na condenação do inferno eterno, de que a graça salvadora é irresistível e que é direcionada apenas aos eleitos. Isso aqui é uma concepção dentro do calvinismo. A eleição de Deus é um ato incondicional da graça livre, dado por meio de seu Filho Jesus, antes de o mundo existir. Por meio deste ato, Deus escolheu antes da fundação do mundo aqueles que seriam libertos da escravidão, ao pecado e levados ao arrependimento e à fé salvadora em Jesus. Essa aqui é a teologia básica do calvinismo, tá? Que Deus elegeu alguns para serem salvos e predestinou alguns para irem ou o restante para irem para o inferno. Assim como o Provérbios 16:3 diz que o ímpio está reservado para o dia do juízo. Não quer dizer que Deus predestinou ele para o dia do juízo, ele apenas está reservado. Isso é, ele se mantém corrupto e a corrupção vai levá-lo à eternidade sem Deus. Sobre a teologia, sobre a ideia da graça irresistível na teologia reformada calvinista, lemos: isso significa que a resistência que todos os seres humanos exercem cada dia contra Deus, conforme Romanos 3:10-12 e Atos 7:51, é vencida maravilhosamente no tempo próprio pela graça salvadora de Deus, em favor de rebeldes indignos, os quais ele escolhe salvar espontaneamente. É interessante nesse pensamento que Deus, ele escolher alguns e determinar que o restante vá para o inferno, parece isso que ele é criador ou que ele projeta o mal. E essa é uma ideia, logicamente, que Deus sempre vai ser soberano, mas não é a ideia que nós temos, porque Deus, mesmo sendo soberano, mesmo sendo um Deus amoroso, ele opta por salvar todos, mas só salvará alguns. Eu sempre digo aos irmãos que o sacrifício de Cristo é suficiente para salvar todos, mas vão salvar aqueles que são eleitos segundo a presciência de Deus em Cristo Jesus, que vão responder em fé e obediência a Cristo. Na perspectiva calvinista, para tornar a graça irresistível, Deus age mudando nossa vontade, sem necessariamente agir contra a nossa vontade. Com certeza, um argumento insustentável à luz da doutrina bíblica da salvação e da responsabilidade moral do homem, que enquanto é um ser livre. Parece estranho essa doutrina, porque você, mesmo que Deus não te salve, você vai ser responsável por ele não te salvar, mas você não teve opção de escolha baseado nessa doutrina. E ele escolhe alguns para ser salvo e você vai ser responsável totalmente ainda por caminhar ao inferno. E isso me parece ser anti o amor de Deus, ou algo que seja contra o amor de Deus. O conhecido apelo evangelístico que diz: dê um passo para Deus, que ele dará dois em sua direção, não se sustenta à luz do arminianismo clássico e do pensamento wesleyano. Tal apelo é norteado pelo arminianismo de cabeça e arminianismo contemporâneo, que são essencialmente semipelagianos e que acreditam que o homem não se encontra no estado de depravação total, podendo de alguma maneira tomar a iniciativa de buscar a Deus e de conseguir a salvação pessoal. Nós nunca fomos pelagianos nem semipelagianos, tá? Isso aqui é apenas uma indicação daquele concílio hipercalvinista, né, que são o concílio de Dort, na cidade de Dort, isso no século XVI, que foi exatamente em contraponto à teologia arminiana. Eles criaram e dizem acerca de que o homem simplesmente ele não é justificado. Na verdade, nós não somos justificados por obra, nós somos justificados por fé, mas Deus não concede essa fé para todos, Ele concede só para aqueles que Ele quer que seja justificado. E nós, segundo o pelagianismo, diz que os homens, eles não são ruins. O pecado de Adão, por exemplo, ele não afetou totalmente o homem é bom, e na verdade nós sabemos que o homem não é bom, o homem é ruim. É também infundada a falsa acusação calvinista de que o arminianismo clássico defende a ideia de que o homem, após a queda, não se tornou totalmente depravado, de que pode escolher o bem espiritual e de exercer fé em Deus de maneira a receber o evangelho e assim tomar
posse da salvação para si mesmo. Um dos pontos do calvinismo é depravação total. Esse ponto nós somos de forma igual. Alguns arminianos diziam que era depravação parcial, mas na verdade o que Arminio dizia era depravação total. Isso ele fazia coro com Calvino. Isso é o homem, na verdade, é totalmente depravado. Goste você ou não, ele é totalmente depravado. Toda a salvação pessoal é resultado da iniciativa graciosa de Deus, que abre o entendimento humano para a verdade do Evangelho, que afrouxa as rédeas do poder do pecado. Somente a operação da graça preveniente torna o homem capaz de crer e aceitar o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo, conforme Efésios 2, de 1 a 10, ou livremente rejeitá-lo, tornando-se assim moralmente responsável por tais decisões. Aqui fica as nossas considerações aí, ouçam os vídeos, leiam os textos e façam perguntas a si mesmo. Como você entende, qual é a sua concepção de graça perante a sociedade, perante a igreja, perante Deus? Como você entende graça preveniente, graça comum, graça especial, multiforme graça de Deus, graça temporária, porque parece que Calvino também nas suas institutas ele escreve acerca de graça temporária que Deus concede a alguns por um tempo essa graça para que eles creiam, depois Deus retira essa graça para que eles não creiam mais e aí eles não sejam salvos. Façam análises, leiam a Bíblia, leiam as Escrituras, leiam Romanos, leiam todas as Escrituras, não leiam apenas versos ou versículos esporádicos, separados, leiam todo o contexto da história, para que você possa compreender melhor a Bíblia. E questione o seu líder, seu pastor, aquele que cuida de você intelectualmente, para que ele possa te ajudar até mesmo nas interpretações dos textos, quais são mais difíceis para você, elucidação dos textos. Amém? Que Deus te abençoe. A próxima, nós já estaremos falando de um outro assunto dentro dos 5 solas da Reforma Protestante. Forte abraço.